Uma boa noite. Nós vamos começar com a nossa prece para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, por este ano que se inicia. Que possamos, Senhor, aprender e levar conosco em nossos corações a certeza da Tua presença constante. Que Jesus nos abençoe e ampare a todos, que assim seja. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. As questões de hoje serão a 386 a 391. Então, eu coloquei aqui, quer dizer, o Pedro colocou, está na internet, né, Pedro? As questões vocês podem ir lendo, eu vou lendo aqui. Nós vamos comentando então. Então, Kardec pergunta, na questão 386, podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntima ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração dos dois espíritos que se buscam reciprocamente. E aí, Kardec, não contente, faz uma outra pergunta. Não lhe seria mais agradável reconhecer-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Então, a gente pode se atrair, não se reconhecer. Porque imagina se a gente saísse na rua encontrando, ixi, aquele ali eu fiz muito mal naquela existência passada. Ou me fez muito mal. Seria um pouco estranho. E até mesmo as pessoas com quem a gente amou muito, porque a gente sabe que pais e filhos, às vezes, foram casados numa existência anterior. Então, imagina se eu reconheço no meu pai o meu esposo de uma existência anterior. Seria um pouco estranho. Então, a bênção do esquecimento para que a gente possa, então, evoluir. E como disse os Espíritos, quando a gente desencarna, que a gente retorna à vida corporal, a gente pode, assim, relembrar do tempo em que a gente passou junto. E é interessante porque a doutrina espírita, ela é essa doutrina de amor que faz com que a gente compreenda esses sentimentos, né, que a gente tem durante o nosso tempo de encarnado, quando a gente passa por alguém e tem essa sensação mesmo de tê-los encontrado, dessa simpatia que existe. Mas a gente vai ver mais para frente, com a questão 387, a questão da simpatia. Pardon, passei demais aqui no meu computador. Vou descer aqui para vocês, para a questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Essa questão é muito bacana, gosto dela. A gente acha, principalmente espírita, né? Aí encontrei o meu amigo, a gente já viveu outras vidas. Gente, nem sempre, porque aí não ia dar, né? Também. Eu, por exemplo, conheço gente e eu acho todo mundo simpático. Aí fica assim, é todo mundo meu amigo, né? E não dava. Mas é assim, por que a gente está falando disso? Eu encontro uma pessoa, sei lá, numa livraria, e ela está ali procurando o mesmo livro no mesmo lugar que eu, ou seja, o assunto é o mesmo. Nasce aí uma amizade. O brasileiro adora fazer amizade no ônibus, né? Não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil a gente adora fazer amizade dentro do ônibus, nos lugares, nas lanchonetes, enfim. O fato da gente ter se tornado amigo dessa pessoa, às vezes amigo para o resto da vida, não quer dizer que nós nos conhecemos de uma vida anterior, mas nós temos interesses comuns. Isso faz com que a gente se atraia e tenha vontade de estar junto, tenha prazer de estar junto, de dividir coisas parecidas. Às vezes é por causa de música, às vezes é por causa de livros, é por causa da profissão, mas necessariamente não nos conhecemos de uma existência anterior. Porém, nossa ligação ficará para a eternidade. Essa ligação vai continuar
eternamente, porque somos espíritos eternos. Isso é que é bonito, né? E é interessante também, porque tem pessoas que a gente, em um dado momento da nossa vida, nós temos um bom contato e por uma razão ou outra a vida nos separa. Então, não perdurou. Se fosse uma amizade de várias existências, talvez, uma vez que se encontra, não se separe mais. Mas isso também não quer dizer que porque não se vê mais, porque não se fala mais, tem um sentimento de inimizade, nada disso. É porque às vezes a vida mesmo nos leva para caminhos diferentes. Gostaria de dar um outro exemplo sobre essa questão de se conhecer. Eu vou falar da casa espírita. Eu anotei, já estava me esquecendo. A gente acha que está na casa espírita, todo mundo aqui, né, viveu na vida passada junto. Não, gente, também não é assim. Mas a gente tem, às vezes, compromissos com a doutrina espírita. Eu tenho um compromisso com a doutrina espírita, estou lá no Brasil, venho para a Suíça, preciso, aqui em Lausanne, continuar com esse compromisso, só tem um centro aqui, não tem jeito, tem que estar com o Pedro Lúcio. Não tem como. Não, então para a gente saber que às vezes, só que esse encontro, temos todos que estamos aqui compromisso com essa doutrina, não necessariamente porque vivemos juntos uma existência passada, mas estamos criando os laços. E como vamos viver este momento vai determinar muita coisa no nosso futuro. Então vamos lá para a questão 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Realmente, mais tarde, até para mim, tentei ler um pouco sobre magnetismo, é difícil, gente. Mas então, magnetismo é essa energia que nos atrai para algumas pessoas e para algumas situações. E relacionado a isso, eu vou ler um comentário na íntegra de Miramês, do livro Filosofia Espírita. Miramês diz assim: nos encontros que se dão entre pessoas e dentre as quais se manifesta uma profunda simpatia, são espíritos afins que carregam os mesmos ideais, na mesma qualidade de vibrações análogas. A força que move tudo é o magnetismo. Não há ligação por acaso. Existe uma energia divina que nos prende por simpatia, semelhança de vibração, que um transmite ao outro, qualidades imprimidas pelo amor ou ódio, nas fibras mais íntimas de quem recebe ou doa. Então, nada é por acaso. Mesmo que a gente não se conheça de uma existência anterior, se estamos nos encontrando e estamos tendo algum tipo de atração magnética, é uma lei da física, finalmente, né? A energia que nos atrai para o outro tem uma razão de ser. Ninguém passa pela vida de uma pessoa sem deixar algo e sem levar algo. E isso pode ser bom ou ruim, daí a atenção. E sendo espírita, essa responsabilidade ela é ainda maior, porque temos consciência da vida espiritual que se traz e o quanto isso é importante no meu caminhar, né? No que eu vou levar daqui e o que eu trouxe também. Então tem essa responsabilidade de ser espírita. A questão 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. O princípio é o mesmo do magnetismo. Por sinal, eu li depois a questão seguinte que Miramês comenta, o princípio é o mesmo de magnetismo, então tem o que atrai e tem as forças contrárias. Vou passar para 390 porque ela complementa, né? A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, ter antipatia não quer dizer que você é mau. Contra uma pessoa, essa pessoa não bateu. Você não fica também se culpabilizando, que eu sou mal porque eu não gostei. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo e nem todo mundo é obrigado a gostar da gente. E essa questão das ideias é muito interessante. Às vezes, sem nem falar,
a gente já percebe. Tem a questão do magnetismo, esse sexto sentido também que a gente tem de perceber o outro e a gente não querer mesmo contato. Mas à medida que a gente vai se elevando, né, esse sentimento vai se diluindo na nossa existência. Então, peraí, que eu passei demais aqui. A gente vai então para a questão última, 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Questão legal, né? Tem duas pessoas que são antipáticas, uma é má, outra é melhorzinha. Quem é que é o antipático primeiro? Numa e noutra indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, ele inspira o desejo de praticar o mal. O espírito bom sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá e porque dispares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então a gente tem espíritos que a gente vai perceber, vai existir uma antipatia. Aquele que tem um pouco mais de inferioridade moral, o que ele vai fazer? Ele vai perceber que e esse espírito já vai ver que eu gosto de mentir, que eu não sou uma pessoa muito honesta, e ele mesmo não vai querer contato, porque ele sabe que ele pode ser desmascarado. Aquele que é melhor perceberá que aquele espírito é uma pessoa que ainda tem dificuldades morais, mas ele não vai julgar. Ele vai, como eu disse, evitar, porque a gente não é obrigado a ficar perto de quem a gente não acha que vai acrescentar na nossa vida. Existem pessoas que não vão acrescentar, e aí a gente pode chegar na questão das companhias. Quantas vezes minha mãe tinha uma expressão muito engraçada, ela dizia assim, olha, quem com porco se mistura, farelo come. Quando a gente era adolescente que queria andar com todo mundo, né? E no final ela não está errada, porque você está ali, você está andando, você está com aquela pessoa, não vai acrescentar na sua vida. Agora é assim, tem gente que gosta e se sente atraído, então vai caminhar. Outros não, então se afastam. E por isso que uma pessoa que quer deixar um vício, ela precisa se afastar das outras pessoas que também têm o mesmo vício, porque senão fica difícil, né? Então ela precisa começar a encontrar. Quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, um centro espírita ou uma outra religião, qualquer. Falo do centro espírita porque a gente está aqui num centro espírita. E de repente você fala, tem um monte de amigo que não fala mais comigo, ou a gente não se vê mais tanto. Por quê? São os interesses. Essa questão magnética, essa questão da atração mesmo, ela vai se desfazendo porque os interesses vão nos levando para caminhos diferentes. Mas isso não quer dizer que um seja pior do que o outro. E então é isso sobre o Livro dos Espíritos. Espero que eu tenha sido clara e que a gente possa levar essas ideias na nossa vida, no nosso dia a dia, quando encontrarmos alguém que não sentimos tanto, né? Como a gente fala aqui, em francês a gente tem uma expressão assim que a gente não sente muita pessoa. Então, de também ter essa distância sendo espírita, de por que eu não estou simpatizando e o que eu posso fazer para melhorar isso. E o contrário, se é alguém que é interessante para a minha caminhada, que a gente possa então ficar juntos e absorver o que o outro tem de melhor para nos dar e também doar um pouco de si. Que Jesus nos abençoe.